Grupo Barbosa, pisos e revestimentos, sempre perto de você. Quarta-feira, dia 3 de abril, vamos meditar o Evangelho de São João, no capítulo 5, versículos 17 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus a seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho também faz. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dará vida, o Filho também dará vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. O Evangelho fala-nos da resposta de Jesus aos que viam o mal que ele tivesse curado um paralítico, num sábado. Jesus Cristo aproveita essas críticas para manifestar a sua condição de Filho de Deus e, como tal, Senhor do sábado. Essas palavras serão motivo de condenação no dia do julgamento em casa de Caifás. Com efeito, quando Jesus se reconheceu como Filho de Deus, o grande sacerdote exclamou, blasfemou: que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia, que vos parece? Por muitas vezes Jesus tinha feito referência ao Pai, mas sempre marcando uma distinção entre a paternidade de Deus e a diferença do que falamos com Cristo. E os judeus que o escutavam entendiam-no muito bem. Não é filho de Deus como os outros, mas a filiação que se reclamava para si mesmo é uma filiação natural. Jesus afirma que a sua natureza e a natureza do Pai são iguais, apesar de serem pessoas distintas. Manifesta assim, desta maneira, a sua divindade. Esse fragmento do Evangelho é muito interessante para a revelação do mistério da Santíssima Trindade. Entre as coisas que hoje diz o Senhor, há algumas que fazem especial reverência a todos aqueles que ao longo da história acreditaram nele. Escutar e crer em Jesus é ter já a vida eterna. Certamente não é ainda a vida definitiva, mas é já participar de sua promessa.
Convém que o tenhamos bem presente e que façamos o esforço de escutar a palavra de Jesus, como que ela realmente é, a palavra de Deus que salva. A leitura e meditação do Evangelho devem fazer parte das nossas práticas religiosas habituais. Nas páginas reveladas, ouviremos as palavras de Jesus, palavras imortais que nos abrem as portas da vida eterna. Com efeito, como ensinava Santo Éfrem, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de vida. Após Jesus ter curado o paralítico, os judeus perseguem Jesus, queriam matá-lo, por ele não observar a lei e suas restrições sobre o trabalho no sábado. Fazer curas no sábado não era permitido. E Jesus responde: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Com essas declarações de Jesus, os judeus não mediram esforços para matar Jesus. O trabalho a que Jesus se refere é dar continuidade à obra do Pai, que é promover a vida, libertar os oprimidos, curar os doentes. E quando Jesus diz: quem escuta minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Passou da morte para a vida e alerta seus discípulos, usarão sua obra, sua missão, assim como nós também devemos assumir a partir de nossa conversão. A obra de amor de Deus deve ser um serviço contínuo que não para nunca, que nos faz estar em comunhão com os irmãos e com o Pai. Deus se fez homem em seu Filho Jesus e assim, fazendo humano, permaneceu entre os homens. Os chefes da lei não aceitavam que um homem comum se dissesse tão próximo de Deus, se declarasse o Filho de Deus, o próprio Deus. Então acreditavam que cada vez mais encontravam motivos para matá-lo. Jesus passou a ser mais ainda uma grande ameaça ao poder, ao status dos chefes religiosos. Isso porque Jesus agia com amor do Pai para com todos os que tivessem vida. A todos um feliz e abençoado dia. Deus abençoe a todos. Grupo Barbosa, pisos e revestimentos, sempre perto de você.